ruptura da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, está fazendo 2 anos. Aquela tragédia que chocou o mundo, soterrou e moeu 273 trabalhadores, não foi uma obra do acaso, foi um crime. A própria empresa previa em documentos internos. Sindicatos dos trabalhadores alertaram e acionistas ambientalistas da própria empresa denunciaram em assembleia que a barragem poderia romper a qualquer momento. Foi um crime anunciado que começou quando da privatização da estatal Vale, criada pelo ex-presidente Getúlio Vargas, consciente de que o Brasil possuía praticamente todos os minerais estratégicos para um país dar um salto desenvolvimentista, que também requer a intervenção do Estado. Com a privatização, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, instala-se a Lei das Selvas, o lucro a qualquer custo, inclusive ao custo da própria vida. Os poderes públicos foram omissos e coniventes. Governos federal, estadual e municipal, alertados, nada fiscalizaram. A empresa criou apenas proteção para seus diretores. Até hoje, não há nenhum preso, nenhum punido. O Brasil possui várias bombas armadas na forma de 17 mil barragens, 14 mil delas sem fiscalização. Privatização, desnacionalização, terceirização, selvageria capitalista, combinadas, resultam em crime, que pode acontecer novamente, porque nada mudou. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Muito obrigado pela atenção, uma saudação a todos vocês. E hoje nós vamos conversar acerca de um tema muito dramático, tremenda catástrofe ocorrida no Brasil há 2 anos. Estão completando 2 anos exatamente da tragédia de Brumadinho, que foi o rompimento da barragem que levou à morte centenas e centenas de trabalhadores, destruindo não apenas os seus postos de trabalho, como suas casas, suas plantações, enfim, uma tragédia monumental, que a população, os familiares das vítimas, chamam de crime. Mas quem vai nos explicar exatamente o que aconteceu é o diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada de Minas Gerais, Eduardo Armon, que está aqui conosco, e agradeço muito pela sua presença. Obrigado, Armon, por aceitar o nosso convite. Prazer é meu. Gostaria muito, eu assisto a Telesur e para mim é um prazer. Armon, são 2 anos, ninguém foi preso até hoje, mas os familiares ouvidos em várias audiências não têm dúvida em dizer que foi um crime. E eles dizem que a Vale assassinou seus familiares, chefes de famílias, seus pais, filhos, que lá trabalhavam. E há realmente uma série de informações que apontam gravíssimas responsabilidades por negligência, atitudes que podem embasar essa acusação que fazem os familiares. Mas como é que você qualifica aquilo que aconteceu e por que exatamente aconteceu? Olha, Beto, nós aqui do sindicato, a gente trabalha, nós somos os trabalhadores da construção pesada, a gente trabalha em barragens de mineração também. Então, como nós estamos em todas as barragens, a gente pode dizer que aquilo foi um crime anunciado, porque já é o segundo da Vale, que havia acontecido há 5 anos atrás, o de Mariana, que morreram 14 trabalhadores e 19 da comunidade, e o impacto ambiental de destruição de casas de 700 comunidades, uma tragédia ambiental até maior do que a de Brumadinho. Mas, no caso de Brumadinho, a situação é muito mais grave, porque, além de ser reincidente no crime, ou seja, além do rompimento da barragem acontecer,
ela aconteceu no horário de trabalho e o alojamento dos trabalhadores e o alojamento de refeitório dos trabalhadores era exatamente embaixo da barragem, o que desrespeita todas as normas de segurança aqui da mineração. Quando rompeu, os trabalhadores estavam no refeitório, eram centenas de trabalhadores almoçando e desses a lama passou e levou toda a área administrativa e a área do refeitório da barragem. Morreram, em primeiro lugar, os trabalhadores que estavam em cima da barragem, que eram os operadores de máquina, que estavam fazendo manutenção, que foram moídos. Os restos que foram encontrados, a gente fala que encontrou os corpos, mas encontrou segmentos de corpos, dedo, mão, pedaços de corpos, porque a lama que foi despejada é correspondente a 12 milhões de toneladas. Pra você ter uma ideia do que é isso, é a mesma coisa que você despejar numa área de uma região pequena, 12 milhões de automóveis jogados em cima de uma comunidade. Então, foi um crime. A Vale sabia, ela tinha feito um provisionamento, inclusive financeiro, para se houvesse rompimento de barragem. Ela já identificava o problema. Várias denúncias dos trabalhadores e da comunidade tinham chegado à Vale, e além das denúncias de rachaduras, de vazamento na barragem, existia também uma questão fundamental, que era uma discussão no sentido de que retirasse o refeitório debaixo da barragem. Essa discussão o sindicato fazia há muito tempo e a Vale se negava a fazer. Então, na prática, a responsabilidade, tanto civil quanto criminal, é toda da Vale. Ela tem aceito a responsabilidade econômica, até porque ela tem muito dinheiro e tem indenizado. Nós temos vários processos de indenização que a gente conseguiu sucesso. Estamos com a denúncia a nível internacional contra uma outra empresa multinacional, que é a Tuvisud, que é uma empresa alemã, que deu o laudo de estabilidade da barragem, após uma empresa aqui de Minas Gerais ter dado contra, ou seja, ter se recusado a dar o laudo. A Tuvisud veio e deu o laudo. Na prática, o laudo foi comprado da Tuvisud, que é uma grande empresa alemã, e nós também estamos responsabilizando e buscando a responsabilização não só da Vale, como também da Tuvisud. Então, essa é uma outra questão que vale a pena a gente aprofundar um pouco mais, porque todos os laudos sobre a real situação da Vale, aquilo que, inclusive, havia de denúncias, né, que não foram levadas em consideração, esses laudos podem ser considerados falsos, porque não reconheciam exatamente aquelas denúncias de insegurança que já haviam sido detectadas. Agora, essa situação constitui aquilo que os familiares dizem, um crime, não é assim? É um crime. Nós não temos dúvida de que é um crime que foi, na prática, inclusive premeditado, porque houve, inclusive, provisionamento de recursos em caso de rompimento de barragens, e eles chegaram a fazer um documento, um ano antes, aprovado pelo Conselho de Administração, de quanto valia a vida de um trabalhador caso houvesse rompimento de barragem. E fizeram provisionamento nesse sentido, ou seja, eles assumiram os riscos oficialmente e de manter essas barragens. E a eles tinham consciência, né? Eles tinham consciência absoluta. E quando houve a recusa por parte de uma pequena empresa de Minas, de geotecnia, no sentido de que ela não aceitou dar o laudo e foi expulsa da Vale, foi tirada da Vale, eles contratam uma multinacional alemã que vem aqui e dá um laudo em semanas para uma coisa e logo depois ao rompimento. Agora, nós temos aí, Armon, uma situação que é o seguinte: a Vale, criada na era Vargas, uma das maiores mineradoras do mundo, que era estatal, veio a ser privatizada de forma também fraudulenta, como se denunciou na época, a preços negativos
muito inferior ao seu patrimônio, né? Muito inferiores ao seu patrimônio, e essa privatização resultou nesse tipo de prática que não leva em consideração segurança do trabalho, respeito às leis trabalhistas. Então, o que é que tem a ver a privatização da Vale com o aumento do risco e esses desastres e crimes, como dizem os familiares, acontecidos em Brumadinho? O nosso sindicato acompanha isso há muito tempo, porque o primeiro rompimento de barragem aqui em Minas Gerais, eu não sei se você sabe, mas Minas Gerais é o campeão mundial de acidente de barragem. Tá? Nós temos essa triste medalha. Foi em 1986, com a barragem Itabirito, com 7 mortos. Depois, em Ouro Preto, uma nova barragem rompe, 5 mortos. Depois rompe uma em Cataguases e não houve mortos, mas atingiu quase 150 mil pessoas, tirando água, inclusive ameaçando o abastecimento de água no Rio de Janeiro. Depois há outro rompimento em Itabirito, com 3 mortos. Depois o rompimento em Mariana, depois o rompimento de Brumadinho, e agora, dezembro agora, um dos trabalhadores nossos estava trabalhando na operação da lama da barragem e morre também agora em dezembro, depois do rompimento havido lá atrás. Então, há uma situação de total insegurança na área da mineração e das barragens. A mineração e a construção são os campeões brasileiros de acidentes de trabalho, e essa situação se espelha cada vez mais no caso do rompimento dessas barragens. O grave disso tudo é que nós temos em Minas 400 barragens, no Brasil 17 mil. Dessas 400, 300 são de mineração. E elas estão todas acima das comunidades. Se romper, por exemplo, a barragem da CSN e da Vale em Congonhas, vai morrer 5 mil pessoas, porque a comunidade está a 500 metros da barragem, a cidade está a 500 metros da barragem. Em Itabira, a mesma coisa. E quando eu falo barragem, as pessoas pensam que é barragem de cimento, com estrutura de ferro, armação. Não, são amontoados de rejeito que vai acumulando ao longo do tempo, com 110 metros de altura e 1 quilômetro de extensão, com milhões de toneladas de minério atrás. Então, essas barragens, a gente fala que aqui em Minas Gerais, e não só em Minas, na Bahia, no Maranhão, no Pará, nós temos bombas armadas. No caso de Minas, porque é mais antiga essas barragens, porque há muito tempo tem mineração aqui, nós temos aqui pelo menos 30 barragens em risco, 9 da Vale e 4 em risco grave, inclusive com suspensão, com deslocamento de comunidades, pessoal sendo retirado das casas para ficar fora das suas propriedades, pessoal que trabalha abaixo da barragem, comunidade que planta abaixo da tribos de índios, afetada. Tudo isso em função disso que você falou, da ganância e da forma de exploração predatória que é a mineração no Brasil. Eu acho que não só essa ganância e essa exploração predatória, elas radicalizaram com a privatização, que aí veio o neoliberalismo selvagem e avançou por... Há mais do que a privatização, e mais recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, o apoio à terceirização nas atividades fins. O que significou que, por exemplo, a empresa que estava fazendo a manutenção da barragem de Mariana era uma empresa de locação de veículos. Nem engenheiro tinha para fazer a manutenção da barragem. A empresa que estava fazendo a manutenção da barragem em Brumadinho era uma empresa de refratário, que constrói cozinha. Por que eles fazem isso? Porque é o menor preço. Eles lançam os editais, entram no menor preço, não se considera isso no caso da terceirização. Então, o processo tem que ser agravado muito. Depois da privatização, os acidentes aumentaram drasticamente, mas depois da terceirização desenfreada, esse processo chegou ao limite agora. E agora... Nós vamos aprofundar isso aqui, porque todas essas informações gravíssimas que você está mostrando, essas denúncias, parece confirmar mesmo a visão dos familiares que consideram um crime
e que a Vale teria, na verdade, ceifado as vidas, como dizem os familiares, nos mataram. Mas nós vamos fazer uma pequena pausa aqui em Latitude Brasil, que está conversando com Eduardo Armon, diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Operações e Máquinas Pesadas, na construção pesada de Minas Gerais, e já voltamos analisando mais profundamente os 2 anos da tragédia de Brumadinho, o rompimento da barragem de Brumadinho, que os familiares consideram um crime. Já a gente volta. Latitude Brasil está de volta. Hoje estamos conversando sobre os 2 anos do crime que abalou o mundo inteiro, o crime da mineração, o crime do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, coração do Brasil, um estado mais rico na exploração mineral, mas também com riscos mais elevados para os trabalhadores e para as comunidades. Nosso convidado hoje é Eduardo Armon, que é diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada, que trabalha exatamente nessa área de barragens. Eduardo, uma das denúncias que os procuradores da República em Minas Gerais fizeram é que a Vale era tão consciente dos riscos dessa atividade, dessas barragens, que organizou um sistema de proteção dos altos mandos, ou seja, é quase impossível responsabilizar a alta cúpula da empresa. Tudo premeditado? Tudo premeditado. E o que é pior, premeditado para privilegiar e para proteger os altos mandos da empresa, e não só da empresa, também das grandes multinacionais que a apoiam, como o caso da Tuvisud. Agora, lá na área onde estava, nem sirene tinha, nem rota de fuga havia, nem treinamento para o escape aconteceu. Então, na prática, há um desprezo à vida humana e ao trabalho absurdo em relação à questão da Vale. Há 2 tipos de seres para a Vale. Aqueles que merecem todo o apoio, que são os chefes, né, os donos, os administradores maiores, os grandes, e os outros que podem ser ceifadas a vida a ponto do refeitório, inclusive da administração, ficar abaixo de uma barragem que rompe e mata todos esses trabalhadores. Então, não há nenhuma forma da Vale escapar dessa questão criminal. Não tenha dúvida, a não ser que realmente aconteça uma coisa muito extraordinária. A polícia já identificou... Mas até agora não tem ninguém preso. Não São tem. 2 anos já, ninguém foi preso ainda. Exatamente. E o caso de Mariana, que a gente tem que lembrar, onde morreram 19, o superintendente, na época da Samarco, que é uma empresa controlada pela Vale, ele hoje é assessor na Federação da Indústria. Ou seja, ele foi tirado da Vale, foi dado toda a proteção, advogados, etc., não está preso, e continua. Mas aí entra aquela questão que a gente conhece aqui no Brasil. A justiça no Brasil sempre foi a favor dos ricos, dos poderosos e dos endinheirados. E essa é uma questão. Eles compram... O que se pode dizer do papel do poder público? Ou seja,
Por que o Estado não fiscalizou, já que haviam denúncias dos sindicatos? Por que o sindicato não atuou, o sindicato não, o poder público não atendeu os sindicatos para fazer aquela fiscalização, protegendo as famílias, os trabalhadores, o meio ambiente, as tribos indígenas? Inclusive, nós temos aí gravíssima contaminação do Rio Paraopeba, da bacia do Rio Doce, tudo isso que é uma tragédia que vai levar anos e anos. Essa é uma outra responsabilização que a gente tem que buscar, porque, na prática, nem o governo federal e nem o governo municipal, nem o estadual, fiscalizaram as barragens. Nunca. Nunca houve uma fiscalização e a responsabilidade da área ambiental na fiscalização é deles. O caso de Brumadinho é mais grave ainda, porque, na época, o secretário de Meio Ambiente do Estado deu, através de uma decisão do Conselho de Meio Ambiente, deu uma autorização para mexer na barragem quando existia claramente um risco de rompimento. Essa autorização foi dada cheia de questões. Não podia haver explosivo, não podia haver máquina pesada, não podia haver utilização de água sob forte pressão, tudo o que havia. Tudo o que havia. O explosivo continua sendo explodido, as máquinas continuaram rodando, a água era injetada sob alta pressão, a barragem rompeu. Então, eu li uma estatística que diz que no Brasil tem mais de 17 mil barragens. De mineração, teria umas 460. Só que nessa estatística se diz que sobre 14 mil barragens não há informações fornecidas adequadamente, o que quer dizer que o Brasil pode estar num risco ainda maior do que aquele que já conhecemos. Roberto, imagine só, nós não temos mineração só de minério de ferro. A contaminação, no caso de minério de ferro, já é grave por causa da contaminação do ambiente, da mina que é usada para depurar o minério. Dependendo da região, tem também mercúrio, porque havia exploração de ouro no passado, etc. Agora, nós temos barragem, por exemplo, Poço de Caldas, que está abandonada há décadas, que é de urânio, que é de material radioativo. Nós temos barragem na região lá da Bahia, que é de urânio. Então, nós temos barragens e barragens. E nós temos barragens de rejeito, que o potencial de contaminação é monstruoso, inclusive por causa do tipo de material que foi armazenado nessas barragens, com resíduo industrial, etc. Será que nós poderíamos dizer, Armon, que a omissão da parte dos poderes públicos, dos governos federal, estadual, municipal, na fiscalização, essa omissão se deve, por exemplo, ao sistema de financiamento de campanhas dos partidos políticos? Ou seja, essas empresas mineradoras financiam determinados candidatos e depois a fiscalização não ocorre. É por aí? É isso mesmo. E qualquer fiscalização e qualquer questão que é levantada contra essas empresas, vem um batalhão de advogados pagos ricamente contra quem assim se posicionar. Nosso sindicato, por exemplo, nós estamos com uma denúncia na Comissão Nacional de Direitos Humanos, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na OCDE, na OIT, e a dificuldade para um sindicato do interior do Brasil fazer esse tipo de denúncia, acompanhar esse processo, fazer viagem, é uma coisa louca. Agora, o governo federal, quando eu fui fazer a denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, estava eu sozinho, os companheiros do MAB, os companheiros da Justiça Global, que estavam juntos conosco na denúncia, e do lado de lá estava a Vale e 3, pelo menos, advogados, um da Minas de Energia, do Ministério da Minas de Energia, um do Ministério do Meio Ambiente, passeando, porque foram lá para dizer que não tinham nada a dizer. Então, na prática, há um jogo difícil de ser enfrentado, mas nós estamos enfrentando. O que nós estamos querendo, e acho importantíssimo esse programa,
é apresentar para os trabalhadores, principalmente para os mineiros, trabalhadores de Minas, quanto os trabalhadores da construção na América Latina inteira, no mundo inteiro, que esta questão de barragem é uma questão séria. Depois do rompimento de Brumadinho, já rompeu barragem no Congo, já rompeu barragem na Colômbia, já rompeu barragem aqui no Brasil mesmo, em Goiás, já rompeu no Ceará, só que não houve o mortos, e aí as coisas ficam só na questão do meio ambiente. Sabe como é que eles fazem? O dia que rompeu a barragem de Mariana, eu fui lá à noite, porque ela rompeu à noite. Nós chegamos lá, não conseguimos chegar porque a polícia cercou. Aí nós chegamos, demos uma volta pelo morro, chegamos e olhamos por cima. Estava lama por cima da cidade inteira. A cidade foi totalmente soterrada. E tinha um pessoal já de manhã jogando semente em cima da lama da barragem. Eu achei aquilo muito esquisito. Chamamos os companheiros, eram trabalhadores, chamamos os companheiros lá em cima e falou assim: não, isso é para enganar o pessoal, porque nós estamos jogando aqui grama para nascer rápido, para tapar a imagem da. No dia seguinte, e tinham 19 pessoas também lá aí embaixo. O papel da mídia, né? Porque a mídia dá uma cobertura a esse tipo de falcatrua e de fraude, né? E no porque dia essas seguinte, empresas são grandes anunciantes da mídia privada. Então, passa uma imagem falsa. Né? Exatamente. E, assim, naquele momento, tinha 19 companheiros lá debaixo da lama. Então, assim, o jogo é muito pesado. Nós temos alertado que essa questão de Brumadinho tem que ser um basta, porque 273 trabalhadores morrerem junto com o impacto que houve, que atingiu pelo menos 1.300.000 pessoas pela região do Paraopeba inteiro, que ficou sem água para a agricultura, que ficou sem água para beber, os índios ficaram sem os seus lugares de plantio e de caça, o pessoal de toda a região, que tinha quilombo lá para baixo, tudo perdeu, a agricultura familiar perdeu as suas propriedades. Isso tem que ser dado um basta. Mas não é no dinheiro só, porque o governo estadual fica jogando só com dinheiro. Ele quer bilhões da Vale, tem que tomar muito. Nós defendemos uma outra estratégia, viu, Beto? A gente queria caçar a lavra da Vale. A gente queria tomar a lavra da Vale. Ou seja, ela tem o poder de lavra por concessão do governo federal. Se ela é incompetente no sentido de administrar esse processo, tem que ser cassado e retornar a concessão para o Estado. E aí o Estado vai fazer, ou vai criar uma empresa e vai fazer, ou ele simplesmente vai colocar em outra empresa, mas caçar isso da Vale. Isso que você está dizendo não recomenda levantar novamente o debate sobre a estatização desse setor? Exatamente. Que é tão estratégico no Brasil? Exatamente. Só que é levantar o debate com base na irresponsabilidade e na situação que foi criada pela própria empresa a partir da gestão privada. Então, como é que caça isso? Como é que consegue reestatizar? Não é uma discussão só filosófica, é só caçar as minas, porque ela só tem isso, é só caçar a concessão de lavra. Então, o processo, isso tem precedente, viu, Beto? Tem lugares, tem precedente no sentido de caçar, só que são mineradoras menores. Agora, esse processo, no sentido de fazer com que essas empresas, que não é só a Vale, na Samarco, é a Vale e a BHP, que é a maior empresa de mineração do mundo, em termos. Em Brumadinho está envolvida a Vale e a Tubsud, que é uma das maiores empresas alemãs. Então, Agora, a Vale, que é uma das empresas mais ricas do mundo nessa área, está mesquinhamente regateando, não querendo pagar as indenizações que foram determinadas. Evidentemente, não pagam a dor e o sofrimento, mas ela quer sempre jogar para baixo a indenização, não é assim? Beto, nós fizemos uma comparação, a gente pegou uma hora, considerando o lucro da Vale durante um ano, a gente dividiu isso por número de horas no ano, pega uma hora de lucro por ano, da indenização que eles querem pagar para os trabalhadores familiares. Ou seja, é um negócio
é muito dinheiro. As pessoas, pô, mas são bilhões, mas são É vidas. muito grave. E mais, o provisionamento que a Vale fez, a indenização que ela está regateando, porque ela bota escritórios de advocacia para administrar. Então, ela faz um provisionamento de alguns bilhões, bota o advogado aqui na frente e esse advogado ganha no risco. E aí ele fica administrando, quanto menos pagar, mais ele ganha, e mais a Vale retém. É uma coisa absurda. O que essas famílias viveram durante 2 anos não foi só a falta dos familiares, não foi só a questão do impacto na vida delas, a ausência, foi esse jogo perverso de cada coisa ser regateada, negociada, cada situação. Então, é uma situação que você acompanhou, teve contato com eles, e isso, inclusive, nós apoiamos, nosso sindicato tem o orgulho de ter financiado e apoiado a criação da associação. A gente publicou o edital, ajudou a criar o estatuto da Associação dos Familiares, lá de Brumadinho, e eles têm feito um bom trabalho, ou seja, têm tentado superar a situação com o apoio de todo mundo, do Ministério Público, que o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual têm agido corretamente, mas efetivamente é uma situação que só quem viveu, né, entende o que é você passar pelo que 2 anos de perversidade assim permanente. Marca reunião, não vai. Marca reunião, aí as famílias vão, agora vai resolver, aí regatia. É um jogo muito, muito, muito absurdo em relação Macabro, né? Macabro. Ao poderio que a Vale é, né? Ao poderio que ela é. Eduardo Armon, te agradeço muito por essas informações tão contundentes, tão valiosas, tão importantes. Aqui fica a nossa solidariedade às famílias de Brumadinho. Estaremos atentos, seguindo, fiscalizando, para que se faça justiça. Muito obrigado, Eduardo Armon, por a sua presença aqui em Latitude Brasil de Telesur. Obrigado, Beto. Um abraço a todos. Estaremos, então, sempre acompanhando essa gravíssima situação para que se faça justiça com as famílias de Brumadinho, porque a Vale quer continuar a cometer outras irregularidades sobre a dor imensa de 273 famílias que perderam naquela lama os seus entes queridos. Obrigado por sua atenção. Até o próximo Latitude Brasil.